Shabbat Shalom desde Sião. Hoje é 21 de dezembro de 2018 e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das principais notícias direto de Israel para você pelo Café Torá. Muito importante, não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal com todas as pessoas que você ama. Islamismo radical leva homens a fazer loucuras. Nós publicamos em nosso site um artigo interessante falando sobre o assassinato de duas jovens turistas no Marrocos, nas montanhas de Atlas. Elas estavam se preparando e estudando para serem guias turísticas e foram cruelmente assassinadas por um bando de islamistas radicais. Segundo a imprensa da Dinamarca, eles estão ligados ao ISIS. É uma pena que duas jovens como essa, que só queriam progredir na vida, tinham sonhos e tinham toda uma vida pela frente, foram cruelmente assassinadas por islamistas radicais. Enquanto os líderes do governo mundial não tomarem uma medida séria contra o islamismo radical e a incitação ao ódio, esse tipo de criminalidade continuará e talvez aumentará, levando o mundo a uma nova era de trevas. Casas de terroristas serão demolidas na Samaria. Duas casas de terroristas serão demolidas na Samaria. Esses terroristas participaram do assassinato de dois jovens soldados na semana passada. As casas foram medidas, sondadas e deverão ser demolidas em breve. No vídeo que publicamos hoje em nosso site, você poderá ver que duas casas eram de terroristas que viviam em completo luxo. Porém, todo esse luxo acabará. Infelizmente, nós sabemos que a autoridade palestina continua dando não só indenização para esse tipo de atos, mas também ajudando e alimentando o ódio contra os judeus em todo Israel. Ontem, em uma nota especial, o escritório do primeiro-ministro do Estado de Israel anunciou que Benjamin Netanyahu estará indo ao Brasil, ficando lá entre 27 a 2 de janeiro. 5 dias. Esta é a primeira visita de um primeiro-ministro do Estado de Israel no Brasil. E a esperança é que a parceria entre o Brasil e Israel venha dar grandes frutos para as duas nações. Bolsonaro já declarou que estará transformando a política diplomática completamente a favor do Estado de Israel. Por outro lado, Benjamin Netanyahu disse que o Brasil é uma superpotência, com cerca de 1/4 bilhão de pessoas, e isto é promissor. Divulgamos também em nosso site sobre um barco de pesquisador que está oferecendo o serviço de navegação no Mar Morto. Então, da próxima vez que você vier a Israel, quem sabe você tem a oportunidade de ter uma experiência única, navegar nas águas do mar mais salgado e no nível mais baixo da face da Terra. Divulgamos em nosso site um outro artigo muito interessante falando sobre o Museu da História da Inquisição. Este é o primeiro museu da espécie no Brasil e está localizado em Belo Horizonte. E ele conta a história de um dos momentos mais obscuros da história da humanidade, a Inquisição, relacionada aos portugueses e aos brasileiros. Se você está em Belo Horizonte e se interessa pelo povo de Israel, não perca a oportunidade de fazer uma visita a este museu inusitado. A previsão do tempo para Israel é animadora. Durante a madrugada, desceu neve sobre o Monte Hermon, acumulando cerca de 10 centímetros de neve na parte superior. Então, se você está no estado de Israel, é uma boa oportunidade para aproveitar esse turismo de inverno. As chuvas deverão diminuir amanhã e voltarão no domingo. As temperaturas estão um pouco abaixo da média para o ano. Aqui na região de Jerusalém está em torno de 10 graus centígrados. Então, se você fizer um passeio ao ar livre, não se esqueça de sair bem agasalhado. No dia 24, estaremos divulgando aqui um especial de Natal, especialmente feito por nossa equipe para vocês. Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos os brasileiros. Desde Sião, Miguel Nikolaevski, do Café Torá.